Gosta de terror de verdade? Se inscreve no canal e prepare-se para histórias que vão te deixar sem dormir. Vamos lá? Essa história aconteceu comigo no trecho entre Governador Valadares e Nanuque, interior de Minas Gerais. Eu sei o que você vai pensar, que eu estava cansado, que a mente prega peça na madrugada. Mas eu nunca mais dei carona depois daquela noite. Estava vindo de Vitória da Conquista, Bahia, com destino a Ipatinga, levando uma carga leve de ferramentas agrícolas. Já passava da meia-noite quando parei num posto pequeno para tomar um café e esticar as pernas. Era uma madrugada fria, úmida, a estrada estava deserta. O tipo de silêncio que dá para escutar o próprio sangue passando pelos ouvidos. Quando voltei para o caminhão, vi um homem parado na beira da estrada. Alto, magro, vestindo uma jaqueta de couro marrom e uma calça escura. Tinha um olhar calmo, meio distante. Parecia estar esperando carona. Normalmente não paro para ninguém, mas ele me passou algo. Difícil de explicar. Não era ameaça, era tristeza. Abri o vidro e chamei. Tá indo para onde? Nanuque. Ele respondeu com a voz baixa. Se puder deixar no caminho, eu agradeço. Sobe aí. Ele entrou sem dizer mais nada, sentou no banco do passageiro e ficou em silêncio enquanto eu engatava a marcha e voltava para a pista. Rodamos quase meia hora sem trocar uma palavra. Eu tentava puxar assunto, mas ele respondia curto. Parecia perdido em pensamentos. Foi então que ele falou, do nada. Estrada bonita, né? É, calma, do jeito que gosto. Já foi mais movimentada. Hoje parece que o tempo parou aqui. Achei o comentário curioso. A estrada estava mesmo deserta, como se o mundo tivesse esquecido aquele pedaço de asfalto. Mas ainda assim, era estranha a forma como ele falava. Como quem já não fazia parte daquilo. Ele continuou. Eu costumava passar aqui com minha família, esposa, 2 crianças pequenas. A gente ia visitar uns parentes no Espírito Santo. Sempre de noite. O calor durante o dia era forte demais. Para os meninos. Bom tempo esse, comentei. Era, ele respondeu, olhando pela janela. Até o acidente. O silêncio voltou por alguns segundos. Olhei para ele de relance. Acidente? Aconteceu bem nesse trecho. Era uma curva mal sinalizada. Chovia muito naquela noite. Um caminhão invadiu a pista contrária. Eu tentei desviar, mas a van saiu da estrada e capotou umas 3 vezes. Engoli em seco. Continuei dirigindo, tenso. E... todo mundo ficou bem? Perguntei, mesmo já sabendo que não. Ele não respondeu de imediato. Depois disse, minha esposa morreu na hora. As crianças... Eu ouvi os gritos. Por um tempo. Depois, silêncio. A garganta travou. Não consegui responder. Mas aí, ele virou o rosto devagar e me olhou com uma calma que me arrepiou por inteiro. Sabe o mais estranho? O quê? Foi só depois de tudo que eu percebi. Eu também morri naquela noite. Senti um calafrio subindo pela espinha. Soltei uma risada, nervosa. Tá brincando, né? Ele sorriu, mas não era um sorriso comum, era vazio. Eu não sou muito bom em aceitar. A maioria não é. A gente se agarra ao que lembra, ao que restou. À estrada, ao barulho do motor, à ilusão de que ainda estamos indo a algum lugar. O clima dentro da cabine ficou insuportável. O ar parecia pesado, parado. Tentei manter a concentração na estrada, mas comecei a suar frio. Olha, se isso for algum tipo de pegadinha... Não é pegadinha, ele disse calmo. Eu só precisava de alguém para escutar. Alguém que passasse por aqui. Alguém que visse. Visse o quê? Ele apontou para frente. Ali, parei o caminhão. Na curva, à direita, vi uma pequena cruz, de madeira no acostamento, quase coberta pelo mato, com uma vela apagada e um ursinho de pelúcia caído ao lado. Era o tipo de memorial improvisado que familiares fazem depois de acidentes fatais. Já tinha visto muitos na vida, mas esse me deu um aperto no peito. Olhei para ele, mas o banco do passageiro estava vazio. Olhei para o chão, nada. Olhei para o retrovisor, nada.
A porta continuava trancada, eu não ouvi ele sair. Tremendo, desci da cabine e fui até a cruz. Estava velha, comida pelo tempo. No centro dela, mal legível, tinha o nome Jonas Pires, dos Santos. O mesmo nome que ele tinha murmurado ao atender meu cumprimento lá no começo. Jonas, pode me chamar de Jonas. Voltei para o caminhão sem conseguir pensar direito. Liguei o motor, segui viagem, nem olhei mais para o banco do passageiro. Só queria sair dali. Cheguei em Ipatinga por volta das 7 da manhã. Entreguei a carga, cumpri os papéis e fui direto para casa. Durante dias pensei em tudo. Revirei a memória. Será que dormi e sonhei aquilo? Será que confundi alguém real com uma alucinação? Será que a história era conhecida e minha cabeça misturou as coisas? Procurei no Google. Achei a notícia. Acidente grave na BR-418, próximo a Nanuque. Van da família Pires dos Santos colide com caminhão e capota. 4 mortos confirmados. O nome do pai, Jonas. Sempre gostei de dirigir à noite. Menos movimento, menos calor, mais silêncio. Mas naquela madrugada, a solidão virou um labirinto do qual eu quase não saí. Estava indo de São Paulo para Recife com uma carga de eletrodomésticos. Já tinha passado de Governador Valadares quando comecei a sentir o cansaço pesar. Eram quase 2 da manhã. Decidi parar num pátio de posto que já conhecia, na BR-116, perto de Teófilo Otoni. Um lugar simples, mas tranquilo, com alguns caminhoneiros dormindo, restaurante fechado e a luz amarela dos postes iluminando o básico. Estacionei no canto mais afastado do pátio, travei as portas, deixei o banco reclinado e apaguei. O motor desligado fazia o mundo parecer mais distante. O barulho de grilos e um gerador ao longe criava uma espécie de trilha sonora para o sono. Não sei quanto tempo passou. Acordei do nada com a garganta seca e o corpo estranho, como se tivesse dormido tempo demais, ou de menos. O relógio marcava 3h17. Foi então que ouvi: Fernando! Alguém me chamou pelo nome. Sentei no banco num pulo. Fiquei ali, parado, ouvindo. A cabine estava escura. A única luz vinha de fora, filtrada pelo para-brisa. Virei a cabeça devagar. Fernando! A voz era baixa, quase um sussurro, e vinha de fora. Ou talvez de muito perto da porta. Não pensei 2 vezes. Liguei a lanterna do celular e apontei pela janela. Nada, nem sombra. Destranquei a porta e desci. O chão gelado sob os pés. Caminhei em volta do caminhão, depois entre os outros veículos parados. Tudo quieto, ninguém por perto, nenhuma luz acesa nos outros caminhões, nenhum passo, nenhum som. Voltei para o meu e fiquei ali com a porta aberta tentando entender como aquela voz sabia meu nome. Será que alguém do pátio estava me sacaneando? Algum caminhoneiro que me conhecia? Liguei o rádio PX. Alguém na escuta aí? Caminhão Volvo branco no pátio de Teófilo Otoni. Tem alguém me chamando aqui. É alguma brincadeira? Nada. Só chiado. Desliguei. O pior era o silêncio depois. O tipo de silêncio que pesa, que respira junto com você, que parece esperar que você baixe a guarda. Fechei a porta, travei tudo de novo e deitei. Mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto da cabine, ouvindo o tic-tic do meu próprio coração. Foi então que a voz voltou. Fernando, abre. Só quero conversar. Meu sangue gelou. Ela parecia vir de dentro do caminhão. Saltei de novo, ofegante. Abri as 2 portas, procurei em tudo. Debaixo do banco, na traseira, entre a carga. Nada. E ainda assim, eu sabia que não estava sozinho. Decidi sair do pátio. Liguei o motor e fui embora. Não esperei amanhecer. Preferi rodar do que passar. Mais 1 minuto ali. Mas a estrada estava estranha. Tudo parecia repetido. As curvas, os postes, as placas. Vi a mesma árvore com um pneu pendurado 2 vezes. Depois vi a mesma placa: atenção, pista escorregadia, que já tinha passado 10 minutos antes. Comecei a duvidar de mim mesmo.
A estrada estava me prendendo ou eu estava delirando? Parei o caminhão no acostamento e desci, respirei fundo. O ar estava denso, abafado. Peguei o celular. Sem sinal, olhei para o céu. Sem estrelas. Era como se eu estivesse num cenário montado, como se tudo ali fosse falso. Entrei de novo na cabine. O painel piscou estranho por um instante, depois voltou ao normal. O rádio ligou sozinho. Estava no canal do PX e alguém estava falando. Você saiu do lugar errado, Fernando. Agora não tem mais volta. Desliguei o rádio com força. Me recusei a escutar mais, mas a voz ecoava dentro da minha cabeça como se tivesse sido plantada lá. Continuei dirigindo por mais de 1 hora sem ver uma viva alma. Nenhum carro vindo no sentido contrário, nenhuma luz de farol. Nada. Então vi um corpo. No meio da pista, frenagem brusca, quase capotei. Desci correndo com o coração na boca. Era só um cobertor velho, encharcado, manchado. Mas por alguns segundos, eu jurei que tinha visto um homem deitado ali. Voltei ao caminhão tremendo. Nessa hora comecei a rir. Um riso nervoso, sem graça. Estava perdendo o controle. Ou o controle me deixou faz tempo. Dirigi até o dia nascer. O sol trouxe uma nova cor à estrada. E com a luz vieram os carros, os sons, os sinais de vida. Tudo parecia voltar ao normal. Como se nada daquilo tivesse acontecido. Como se fosse só um sonho. Encostei num posto em Padre Paraíso, tomei um café amargo e fiquei sentado olhando para a estrada. Um frentista veio puxar conversa. Tá tudo bem com o senhor? Parece que viu fantasma. Só sono. Longa noite. Respondi. Dirigir de madrugada é perigoso. Às vezes o perigo nem tá na estrada, né? Concordei com a cabeça, mas não disse nada. Porque até hoje não sei o que foi aquilo. Foi real? Foi cansaço? Foi um surto? A voz me chamando pelo nome? A estrada que se repetia? O corpo que virou cobertor? Talvez tenha sido tudo coisa da minha cabeça. Talvez eu esteja ficando mal. Mas às vezes, quando tô dirigindo de novo à noite, vejo aquele mesmo trecho. Aquela mesma árvore com o pneu pendurado. E por alguns segundos, acho que ainda tô lá. Preso naquele looping. E que, em algum lugar da escuridão, a voz ainda me espera. Esperando que eu pare de novo. Esperando que eu abra a porta. Dirijo caminhão há quase 2 décadas. É uma vida solitária, mas eu gosto disso. Gosto do barulho do motor, do cheiro de estrada molhada, do silêncio das madrugadas no meio do nada. Gosto da sensação de que estou me movendo enquanto o mundo dorme. Mas naquela noite, eu daria tudo para não ter saído de casa. Era fim de julho, auge do inverno no Sudeste. Saí de Belo Horizonte por volta das 9 da noite, levando uma carga de móveis para uma loja nova em Vitória. Conheço bem a BR-262. Já fiz esse trecho dezenas de vezes. Sei onde estão os buracos, os postos abertos, os desvios perigosos. Mas também sei que entre Manhuaçu e Ibatiba, depois da meia-noite, você está sozinho de verdade. Não passa ninguém. Não tem sinal. Não tem ajuda. E foi exatamente ali que tudo começou. A primeira vez que vi os faróis foi numa curva perto, de Martins Soares. Um carro comum, pensei. Prata, faróis altos demais. Me incomodaram pelo retrovisor. Abaixei um pouco o espelho e continuei. Mas depois de uns 15 minutos, ele continuava ali, à mesma distância. Não tentava ultrapassar, não ficava para trás. Era como se ele estivesse me vigiando. Achei estranho, claro. A essa hora, quem dirige grudado em um caminhão? Dei sinal, joguei o caminhão um pouco pro acostamento. Ele não passou. Aumentei a velocidade. Ele também. Fiquei olhando pelo retrovisor como se minha vida dependesse daquilo. Os faróis pareciam me encarar. Comecei a suar. Tentei me convencer de que era coincidência. Talvez o cara estivesse com medo de dirigir sozinho. Talvez só estivesse usando meu farol para enxergar melhor. Mas por que manter exatamente a mesma distância por tanto tempo?
Peguei o rádio PX. Caminhão Volvo branco na 262. Tem um carro me seguindo faz uns 20 minutos. Alguém na escuta? Nada, desliguei. Respirei fundo. Estava cansado, com sono, talvez estressado. Pode ser que minha cabeça estivesse me pregando uma peça. Mas ao mesmo tempo meu instinto gritava que tinha algo errado. Muito errado. Resolvi sair da rodovia. Peguei um acesso de terra que conhecia de viagens passadas. Levava até um velho depósito abandonado. Queria ver se o carro ia me seguir e ele seguiu. Mesma distância, mesmo silêncio. Ali foi quando o medo virou pânico. Voltei para a BR com o coração disparado. As mãos tremiam no volante. O suor escorria pelas costas. Meu corpo estava em alerta total, como se estivesse prestes a ser atacado. Liguei o pisca-alerta, buzinei, fiz de tudo para chamar a atenção. Mas não havia ninguém por perto, só eu e ele. Comecei a pensar em tudo que poderia acontecer. Um sequestro, roubo de carga, psicopata, um motorista surtado. Eu já tinha ouvido histórias. Gente que desapareceu no meio do nada, caminhoneiro encontrado morto em canavial, corpo jogado em barranco. Meus pensamentos começaram a correr mais rápido que o motor. Na curva seguinte, vi algo que me fez respirar de alívio. Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, parada no acostamento, com o farol desligado. Pisei no freio e parei logo atrás. Desci do caminhão quase tropeçando, correndo até a viatura. Moço, pelo amor de Deus, tem um carro me seguindo desde Martins Soares. Eu acho que o cara quer me assaltar, ou pior, 2 policiais desceram com calma. Um deles anotava algo numa prancheta, o outro olhou para mim sem expressão. Carro prata, senhor? Atrás do seu caminhão? Isso, desde lá. Tentei despistar. Entrei em estrada de terra, ele seguiu. Depois sumiu, depois voltou. Não sei o que esse cara quer. Eles olharam para a estrada. Nenhum farol, nenhum carro. O senhor pode ter confundido. Às vezes acontece. Alguém que só queria usar seu farol para guiar ou com medo de passar a noite. Não, não foi isso, quase gritei. Ele fazia tudo o que eu fazia. Ele estava me vigiando. O policial mais novo cruzou os braços. O senhor está há quanto tempo dirigindo sem parar? Quase 6 horas por aí. Ele olhou para o colega e suspirou. Muita tensão, pouco sono. A mente da gente prega peça, ainda mais sozinho na madrugada. Vocês estão achando que eu imaginei? Ninguém disse isso, mas se o carro sumiu e agora não tem mais sinal dele, talvez o perigo tenha passado. Talvez ele tenha só desistido. Voltei para o caminhão. Fiquei ali parado por alguns minutos, olhando fixo para o retrovisor. Os faróis que me assombravam já não estavam mais lá. A estrada parecia morta, silenciosa. Mas minha mente ainda corria. Será que eu imaginei? Será que era só um motorista comum? Ou será que o perseguidor viu a viatura e fugiu? E se a polícia não estivesse ali? E se eu tivesse continuado sozinho? Será que ele teria me fechado? Me obrigado a parar? Me arrastado para fora da cabine? Me matado ali mesmo, no meio do mato, e enterrado meu corpo onde ninguém ia encontrar? Essas perguntas me atormentam até hoje. Porque a verdade é que eu nunca vou saber. Só sei que naquela madrugada algo ou alguém me seguiu por quilômetros e que eu estava completamente sozinho, à mercê do que quer que fosse. E se a viatura não estivesse ali, talvez você nunca estivesse ouvindo essa história. Trabalho como caminhoneiro há muitos anos. Já perdi a conta das madrugadas que dormi dentro da cabine do meu caminhão, em pátios de postos de gasolina ou paradas de beira de estrada. A gente se acostuma com o barulho do motor ao longe, com o cheiro de óleo, com o ronco dos colegas nas carretas ao lado. O que a gente nunca se acostuma é com o silêncio. O silêncio absoluto, aquele que parece pesar sobre a pele. Foi num desses silêncios que tudo aconteceu. Era uma terça-feira. Eu tinha saído de Londrina com destino ao Rio de Janeiro, levando uma carga de papelão prensado.
Já passava das 23 quando encostei em um pátio de posto na BR-116, entre Muriaé e Leopoldina. Tinha dirigido o dia inteiro e meu corpo estava pedindo descanso. Parei no último canto do pátio, perto de uma cerca de arame que separava o terreno da mata. O local era simples, meio mal iluminado, mas parecia tranquilo. Jantei um PF gorduroso no restaurante do posto, tomei um café forte e voltei para o caminhão. Tranquei as portas, ajustei o banco e deitei no leito. A cabine do meu FH era meu abrigo, meu quarto, minha casa. Já dormi em muitos lugares piores. Não demorou muito até pegar no sono. Não sei quanto tempo se passou. O relógio marcava 2h47 quando acordei de supetão, com o coração disparado. Um som tinha me tirado do sono, um som que ainda ecoava na minha cabeça, mesmo depois que parei de ouvir. Era alguém me chamando pelo nome, Luiz. A voz era baixa, masculina, mas claramente audível, como se estivesse bem ao lado da cabine, ou talvez do outro lado da porta. Fiquei paralisado por alguns segundos, o corpo ainda entre o sono e a realidade. Meu nome, sim. Não era imaginação, não era sonho. Alguém me chamou. Sentei devagar, tenso, tentando escutar de novo. Nada. O pátio estava quieto, só o zumbido distante de um gerador e um cachorro latindo ao longe. Me vesti, calcei os chinelos, olhei pelos vidros. Ninguém. Abri a porta do caminhão devagar, com uma sensação estranha no peito, frio, como se algo estivesse fora do lugar. Desci e caminhei devagar entre os outros caminhões estacionados. A luz dos postes lançava sombras compridas no chão de terra batida. Tudo parecia parado demais. Tem alguém aí? Perguntei, num tom firme. Quem tá aí? Silêncio. Caminhei até o lado da cerca. Nada, nenhum movimento. Fui até a frente do meu caminhão. Olhei por baixo, entre os pneus. Nada. Pensei em perguntar a algum colega, mas todos os caminhões ao redor estavam fechados. Escuros. Se alguém tivesse ouvido a mesma coisa, não tinha dado sinal. Voltei para a cabine, mas o sono tinha sumido. Me sentei no banco, encarando o para-brisa. A luz amarelada do pátio deixava tudo com um tom doentio. Era como estar dentro de um pesadelo que se recusa a acabar. Por que alguém chamaria meu nome, naquele horário, naquele lugar? Tentei lembrar se tinha falado com alguém no posto, talvez um conhecido que me viu e quis brincar. Mas eu não tinha encontrado ninguém conhecido, nenhum caminhoneiro conhecido, nenhum frentista familiar. Peguei o celular, sem sinal. Fechei a porta, tranquei novamente e fiquei ali dentro, sentado, tentando entender. Talvez eu tivesse sonhado, talvez tivesse imaginado, mas aquela voz era clara demais e sabia meu nome. Decidi não dormir mais. Liguei o motor e deixei ele funcionando. O ronco do caminhão me dava uma falsa sensação de segurança. A cabine era pequena, mas ali dentro eu sentia que podia controlar alguma coisa. Por volta das 4h30, já perto do amanhecer, tentei relaxar. Encostei a cabeça na lateral e fechei os olhos. O barulho do motor preenchia o ambiente, abafando o resto. Então, ouvi de novo. Luiz, a voz era mais próxima, mais íntima, como se alguém estivesse sussurrando dentro da cabine. Dei um pulo, bati a cabeça no teto e olhei em volta. Nada. Porta trancada. Vidros fechados. Quem tá aí? Gritei com a voz falhando. Abri a porta num impulso e saltei pro chão, o coração a 1000. Corri até o lado do caminhão, depois até a traseira, depois entre os veículos. Ninguém. Corri até o restaurante que já estava abrindo. Entrei como um maluco suando, ofegante. Você tá bem, senhor? Perguntou uma atendente. Você viu alguém me chamando? Um homem? Aqui fora? Perguntei. Ela fez que não, surpresa. Ninguém passou aqui desde a meia-noite, moço. Nem carro, nem gente. Tá tudo vazio. Sentei numa cadeira
com as mãos na cabeça. Eu não estava ficando louco. Eu ouvi. Voltei para o caminhão com a claridade do dia surgindo atrás dos morros. O céu começava a ganhar tons azulados. A luz do sol afastava um pouco do medo, mas não apagava a sensação. Deitei de novo. Fechei os olhos, mas a voz ainda ressoava na minha cabeça. Luiz, quem era? Como sabia meu nome? Será que alguém estava me observando? Algum psicopata? Um doido qualquer? Ou será que a pior parte era essa? E se não tinha ninguém? E se era só minha cabeça, sozinho, cansado, dias na estrada? Será que estava finalmente quebrando? Desde aquela noite durmo mal. Sempre acho que vou acordar, com alguém me chamando. Nunca mais dormi em pátios de beira de estrada. Agora paro só em lugares grandes, movimentados, iluminados. Mas ainda tenho medo, porque aquela voz não era só uma voz. Era uma presença. E de alguma forma que eu não entendo, ela sabia quem eu era. E no fundo, o que me apavora mesmo é que talvez ela ainda esteja me seguindo, esperando a próxima madrugada, esperando o momento em que eu abaixar a guarda, esperando para me chamar mais uma vez. Trabalho com transporte de carga há mais de 20 anos. Já encarei todo tipo de estrada, buraco, acidente e situação de risco. Mas foi numa madrugada em Barreiras, no interior da Bahia, que vivi a pior experiência da minha vida. E até hoje, não sei se aquilo aconteceu de verdade, ou se minha cabeça me traiu. Era setembro, tempo seco na região, mas a previsão dava sinal de umidade entrando pelo oeste. Eu tinha saído de Luiz Eduardo Magalhães com destino a Brasília, levando carga fechada de peças automotivas. Saí tarde, por volta das 9 da noite, mas o plano era dirigir até umas 3 da manhã e parar num posto confiável, já depois de Barreiras. Tudo seguia tranquilo, até umas 2 horas da manhã. A estrada estava calma e a cidade de Barreiras já tinha ficado para trás. Mas, de repente, a temperatura caiu do nada. O para-brisa embaçou e uma névoa grossa começou a cobrir tudo ao meu redor. Não era neblina comum. Era uma névoa densa, branca, quase leitosa, como se tivessem derramado tinta no ar. Meus faróis mal iluminavam 2 metros à frente. Reduzi a velocidade e liguei o alerta. O estranho é que o GPS começou a travar. A seta ficava girando no próprio eixo, como se o caminhão estivesse rodando em círculos. Meu sinal de celular desapareceu completamente. Continuei devagar, tentando manter o foco, mas logo comecei a sentir algo errado. Uma sensação no peito, um peso, como se eu estivesse sendo observado. Olhei pelo retrovisor e vi formas paradas à beira da estrada. Pareciam pessoas, mas estavam de costas, imóveis, todas viradas na mesma direção, pro mato. Frenei de leve. Tentei distinguir melhor. Havia pelo menos umas 5 figuras, espalhadas dos 2 lados da pista. Altas, silhuetas humanas, mas totalmente paradas como estátuas. Acelerei, sem coragem de parar. Passei por elas devagar. Não se moveram. 20 metros adiante, a névoa engoliu tudo de novo. Mais alguns minutos e vi as mesmas figuras, agora mais perto da pista. Ainda de costas, ainda imóveis. Meu coração disparou. Aquilo não fazia sentido. Estaria dirigindo em círculos? Teria pegado algum desvio sem perceber? O GPS continuava travado. O rádio PX só dava chiado. Nenhum carro vinha no sentido contrário. Era como se eu fosse o único vivo naquela estrada. Peguei o celular e tentei ligar o Google Maps. Nada. Tela preta. Desliguei e liguei o aparelho, travado no logo, como se tivesse sido desligado à força. Foi aí que ouvi uma batida. Toque, toque. Olhei para o lado. Nada. Tem alguém aí? Gritei dentro da cabine. Silêncio. Dei uma olhada rápida pela janela, depois nos espelhos. Ninguém, nenhuma luz.
Nenhuma alma viva, mas o peso no peito só aumentava. A respiração curta, os pelos do braço arrepiados. O caminhão parecia mais apertado, como se o ar estivesse se fechando sobre mim. Decidi encostar. Não dava para continuar. Assim, encontrei um recuo e parei o caminhão. Deixei o motor ligado, o alerta piscando. Saí da cabine. Respirei o ar úmido e gelado da névoa. Tudo era silêncio. Nenhum grilo, nenhum sapo, nenhum barulho da mata. Nem vento. Só a minha própria respiração. Foi aí que percebi algo pior. As marcas de pneu no chão eram todas minhas. Como se eu tivesse passado por ali várias vezes. Voltei para a cabine correndo. Liguei o rádio mais uma vez. Caminhão na BR, próximo a Barreiras. Tem alguém me ouvindo? Tô rodando em círculo aqui, tem alguma coisa errada? Nada. Só estática. Só o som da minha própria voz ecoando no vazio. Engatei a marcha e comecei a dirigir de novo. 5 minutos depois, lá estavam elas. As figuras. Agora no meio da pista. Paradas, imóveis, todas de costas. Pisei no freio. O caminhão derrapou levemente. Sai da frente! Gritei mais por desespero do que por expectativa. Ninguém se mexeu. Peguei o celular, pronto para filmar, documentar, fazer qualquer coisa. Mas a tela continuava preta. E então piscou. Por uma fração de segundo, a tela refletiu uma imagem. Não era a estrada. Não era minha cara. Era o rosto de alguém atrás de mim, dentro da cabine. Me virei num pulo. Nada. Tremendo, encarei a estrada de novo. As figuras tinham sumido. Deixaram um espaço vazio à frente. A névoa começou a diminuir. Aos poucos, consegui ver os postes da rodovia. O GPS voltou a funcionar. Meu celular reiniciou sozinho. A estrada parecia normal outra vez, como se nada tivesse acontecido. Segui viagem sem parar mais. Cheguei a Brasília, no fim da manhã parecendo um morto-vivo. Ninguém acreditou na minha história, nem eu consigo contar sem soar como um maluco. Mas sei o que vi, ou acho que vi. Dias depois, tentei voltar àquele trecho. Queria entender, procurar qualquer pista, mas nada parecia igual. As curvas estavam diferentes, os recuos não estavam mais lá. As árvores também pareciam outras, como se aquele lugar existisse só naquela noite ou só na minha cabeça. E até hoje eu me pergunto, foi real? Ou meu cérebro, esgotado de sono, me pregou uma peça? Será que dirigi tanto tempo sozinho que comecei a imaginar coisas? Mas então por que o GPS travou? Por que o celular refletiu aquele rosto? E principalmente, por que eu continuo vendo aquelas figuras no acostamento quando dirijo de madrugada? Sempre de costas, sempre esperando.